Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, boa tarde. Se você acabou de receber a notificação aí no YouTube, está vindo assistir mais um Bate-Papo Mayhem, e eu já sei que você já veio doido, porque hoje a gente vai falar de Raul Seixas, a Besta 666, e eu estou com um convidado que é uma honra para nosso programa. Eu estou até emocionado, né? Então, antes até de apresentar, eu queria agradecer o Carlos Raposo, que fez essa ponte, permitiu que a gente entrasse em contato. O cara é uma lenda, né? Então, fazer assim, tipo, uma pequena apresentaçãozinha. A gente vai conversar hoje com o Toninho Buda, né? Ele é engenheiro civil, professor de educação física, maratonista, etc., na vida profana, mas ele trabalhou com o Raul Seixas e Paulo Coelho na reativação da sociedade alternativa do Brasil. Ele tem 3 filmes da sociedade alternativa, né? Contatos Imediatos do Quarto Grau, Aventuras do Raul Seixas na cidade de Tote, A Lenda do Jeremário, e também 5 livros publicados, né? Então, a antologia Trem das Sete, Paixão segundo Raul Seixas e Coisas do Coração com a Kika Seixas, né? Então, seja muito bem-vindo, Toninho. Cara, para a gente é uma honra ter você hoje aqui no Bate-Papo. Ô, Marcel, muito obrigado, cara. Eu que agradeço pela oportunidade. E é uma coisa que eu sempre quis fazer na minha vida, falar assim numa live, né? Exatamente sobre esses assuntos que a gente vai abordar aqui. Tá? Bom, antes da gente começar a falar sobre o Raul e tudo, a primeira pergunta de praxe que a gente tem para o convidado é para você contar um pouquinho da tua jornada, né? Então, até antes de começar o Raul e tal, como é que você entrou na magia? Como é que você chegou nesse mundo? A gente fala muito aqui de verdadeira vontade, né? Que é aquela sensação de você fazer o que você ama, né? E se despertar no mundo essa alquimia, né? Então, como é que você começou? Como é que foi a tua jornada? Olha, eu sempre fui uma pessoa muito doente, muito esforçado, assim, sempre em estudar e tal, mas sempre fui muito doente. E em 1973, eu entrei num restaurante macrobiótico em Juiz de Fora. E ali eu não sabia, né, mas eu estava penetrando no universo alternativo, da medicina alternativa. Eu não fazia digestão, eu vomitava, almoçava meio-dia, eu vomitava às 7 horas da noite, a comida inteira, não fazia digestão. E muito doente. E eu entrei nesse restaurante, estava um monte de hippie sentado assim, né? A senhora me atendeu, falou: o que você deseja? Eu falei: eu vi essa placa aqui, restaurante Chaticubai, o que é isso? Ela falou: Chaticubai é o broto do bambu. Viu? Aí conversando sobre saúde, ela falou: como é a sua saúde? Eu falei: horrível. Aí expliquei para ela. Ela falou: você está muito intoxicado, você precisa fazer 10 dias comendo arroz integral. Eu estava numa situação, cara, que eu topava qualquer coisa. Eu fiz 10 dias de arroz integral e ali foi a minha entrada no universo alternativo. Melhorei muito de saúde, sabe? Mas conheci também o pessoal da magia. Eu era estudante de engenharia e fui fazer um estágio numa empresa de construção ferroviária chamada Transcom, sabe? E lá eu conheci o Antônio Guedes, Antônio Rezende Guedes, ex-guerrilheiro da luta armada no Brasil e tal, e que era um extremamente erudito. Ele pertencia à maçonaria, pertencia à Rosa Cruz, e estava entrando em contato com uma ordem chamada Ordo Templi Orientis. E me falou disso. Aí fomos para um botequim, eu nunca bebi, nunca pude beber, e ele tomava muita cachaça, e ficamos conversando, e ele puxou o Liberóis e me mostrou, né, que a introdução no livro da Lei do Crowley. Eu achei aquilo esquisitíssimo, né? Aliás, eu conto isso exatamente neste livro aqui, né, que é A Paixão segundo Raul Seixas. Eu começo exatamente contando o meu encontro com o Guedes, sabe? E daí para frente, ele falou: olha, eu falei: que coisa esquisita. Ele falou: pois é, isso aí é da Ordem do Templo Oriente e tal. E sabe quem mexe com isso? O Raul Seixas. Eu já gostava demais do Raul, mas assim, como mais um nordestino que veio e se deu bem no Sul Maravilha, né? Quando ele me falou que o Raul Seixas mexia com aquilo, e eu comecei a mergulhar no negócio, cara, aí não teve jeito, sabe? Eu só viria a encontrar realmente o Raul Seixas cerca de 7 anos depois disso. Encontrei o Paulo Coelho, 5 anos depois, no primeiro encontro da Nova Cultura Brasileira, no Instituto Bennett, no Rio, no dia 20 de março, equinócio da primavera, aliás, equinócio de outono para nós, né? Primavera do Hemisfério Norte.
organizado pelo Paulo Coelho e o Edenilton Lampião, da revista Planeta. Eles tinham, naquela época, que eles chamavam de Ordem da Estrela Bailarina, inspirada no Nietzsche e tal, né? E eu já tinha feito contato também com o Paulo Fernando Cronenberger, né, que era o homem dos discos voadores, organizou os festivais todos de disco voador, inclusive os congressos internacionais em Brasília e tal. E assim, eu, apesar de fazer engenharia, formei em 1978, mas eu vivia mergulhado nisso. Depois acabei montando com a Patrícia um restaurante macrobiótico em Juiz de Fora, que era o lugar de encontro da malucada toda, né? Então, mas eu era principalmente entusiasmadíssimo com a Sociedade Alternativa e o Livro da Lei do Crowley, sabe? Fui mergulhando, fiz contato com a OTO, Cláudia Canuto e tal, sabe? Um relacionamento muito conturbado, porque nós éramos muito zoados, né? Assim, a turma de Juiz de Fora, cara, eu até mostrei para vocês aí, mandei um vídeo, né, um trailer do meu filme Contatos Imediatos do Quarto Grau, que conta a história de dois seres extraterrestres que há 10 mil anos visitam regularmente a Terra, vindo da distante galáxia de Telemosíris, na constelação do Grande Cão. Nesse desembarque, eles resolvem, então, dar um jeito no planeta e empreendem 5 batalhas contra a resignação bovina. Que luz é essa que vem vindo lá do céu? Brilha mais que a luz do sol, vem trazendo a esperança pra essa terra tão escura. Ou quem sabe a profecia da divina escritura? Quem é que sabe o que é que vem trazendo esse clarão? Se é chuva ou ventania, tempestade ou furacão, ou talvez alguma coisa que não é nem sim nem não. Fazia isso nas ruas, fazia em todos os lugares, né? E assim foi. Mas quando eu encontrei o Paulo Coelho lá no Rio, eu cheguei no encontro, o primeiro encontro da nova cultura brasileira. Eram as comunidades de colonos, etc., da Bahia, cara, do Brasil inteiro foi para lá, convocados pela revista Planeta, que era a nossa porta-voz dentro do movimento alternativo. Mas foi triste, porque eram hippies, a grande maioria, mas muito pobres, né? E a esperança do Paulo e do pessoal que se fizesse alguma coisa que pudesse se fortalecer e tal. E eu cheguei logo com a faixa, né? Faz o que tu queres antes de ser tudo da lei. E o Paulo, a Cristina também estava fotografando e tal. Acabou a reunião, uma coisa assim meio deprê, porque como é que você vai fazer as coisas sem dinheiro? As pessoas estavam com esperança de que houvesse alguma ajuda, né? E o Paulo falou, ó, vamos lá para casa para a gente conversar. Ele morava na Raimundo Correia, né? Um apartamento que o pai dele deixou para ele. E fomos para lá, passamos a noite conversando. Eu falei, eu quero ir à Sociedade Alternativa. Ele falou, olha, está meio desativada, mas se você quiser, a gente ativa de novo. Tá? Eu falei, como é que é? Pô, você está me convidando para reativar a Sociedade Alternativa? Ele falou, Se você quiser, a gente faz. Então, aí começamos. Tá? 2 anos depois, encontrei o Raul aqui em Juiz de Fora, no primeiro festival de rock de Juiz de Fora. Fui para o palco com ele, sabe? E aí a gente passou a se encontrar também, porque o Rio é muito perto de Juiz de Fora. Daqui ao Rio, 160 quilômetros. Então eu ia muito lá. Eu tinha a chave da casa do Paulo. Aí começamos. Ele conseguiu patrocinadores. Nós íamos fazer um jornal chamado Sociedade Alternativa, né? E tem até aquela boneca do jornal. Tudo eu que fazia, né? Assim, essa parte burocrática, assim, de montar as coisas. Aqui o famoso manifesto número 11 da Sociedade Alternativa, eu datilografei numa máquina Hamilton dentro da casa do Paulo para a gente participar de um evento no Parque Lage, né, que o Parque Lage estava sendo fechado porque os vizinhos estavam reclamando do barulho de festa lá todo fim de semana. Então ia ter uma festa, um show de protesto lá contra o fechamento do Parque Lage. O Paulo falou, pô, vamos escrever um manifesto e vamos lá, você fala o manifesto e fica pelado, lendo o manifesto, e se sair nas redes sociais, na televisão, se sair na Globo, nós vamos lançar o jornal. Se não sair, é mau sinal. Paulo sempre tem mania de sinais, né? É mau sinal, aí nós não vamos lançar. Eu falei, então vamos. Então nós pegamos um terno dele
rasgamos o terno, cortamos o terno, mas costuramos bem levinho, porque na hora para cortar não dá, né? O terno é duro de você cortar com tesoura. Então, eu entrei, vários artistas se manifestaram, né? Aí eu entrei e falei, Toninho Buda vai ler o manifesto número 11 da Sociedade Alternativa e tal. Aí subiu a Cristina junto comigo, mulher do Paulo, e ela ia cortando assim minha roupa enquanto eu ia declamando. Acabei pelado, andando no meio do povo e tal. Aí o que aconteceu? Fomos para casa para ver se saía no RJTV, na Globo, né? Aí, cara, saiu, sabe? Eu morri de alegria, né? Eu falei, porra, vamos lançar o jornal e tal. O Paulo virou para mim e falou assim, ainda não estou satisfeito. Eu falei, porra, cara, você não falou que a gente ia lançar? Ele falou, não, ainda não estou satisfeito. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, você não conhece o pessoal do tráfico aí, da coisa? Vamos explodir a cabeça do Cristo Redentor, porque aí vai ser aquela comoção mundial, porra. O Papa reclamando, os pedaços lá que explodir, o pessoal pegando para fazer romaria e tal. Aí nós aparecemos. Viva! Viva a sociedade! Ele olhou para mim assim, assustado, e falou, cara, você está ficando louco. Essa história é contada, porque muitas dessas coisas que aconteceram, entendeu? Está contada aqui nesse livro, a biografia do Paulo Coelho, né? Chamada Um Mago. Qualquer pessoa que queira conhecer o Paulo Coelho tem que ler esse livro, escrito por meu amigo Fernando Moraes. Tá? Porque o Fernando é o maior biógrafo do Brasil, extremamente sério, e se baseou só em documentos confiáveis. O Fernando não é burro de fazer o que fizeram aí com o Raul, por exemplo, de lançar uma calúnia contra ele, baseado em documentos falsos, né? Então, está no capítulo 22 do Mago, sabe? A minha convivência com o Raul Seixas e Paulo Coelho, contada por Fernando Moraes. Pô. Já foi para mais de 80 países, né? E o nome do capítulo é assim, Toninho Buda quer lançar a sociedade alternativa explodindo a cabeça do Cristo Redentor. Uma coisa meio assim jornalística, exatamente para chamar a atenção, né? Mas o que aconteceu realmente foi isso. Aliás, eu queria mesmo, né? Assim. Então, é isso que aconteceu. E fomos, eu escrevi um dos livros do Paulo, né? E porque a editora Eco, o Mandarino, dono da Eco, o Paulo tinha fechado um contrato lá com a Mandarino para lançar um livro sobre vampiros, né? E ia chamar Manual Prático do Vampirismo. Aí um dia eu estou lá na casa do Paulo e o Mandarino liga, né? Cadê os originais do livro? Aí ele, não, estou fazendo. Eu não estou fazendo, não. O nosso contrato, você prometeu entregar daqui a 5 dias. Se você não entregar, eu vou entrar na justiça e eu daria uma multa, assim, uns 150 mil reais, mais ou menos. Ele desligou o telefone desesperado, falou, como é que eu vou fazer, cara? Não sei o quê. Aí olhou para mim, pô, Toninho, escreve um livro para mim. Eu falei, eu nunca escrevi livro, cara. Escrevi um livro para você? Eu falei, quanto tempo tem? 5 dias. Eu falei, você enlouqueceu, pô? Escreveu um livro em 5 dias, pô? Não, cara, o que eu vou fazer, cara? Uma multa aí, porra, enorme. Eu falei, me fala o babado aí. Eu tinha aqui uma quantidade de livros sobre magia, esoterismo, cara, eu vivia mergulhado nisso, né? Peguei aquele dicionário de magos da Planeta, por exemplo, juntei aqui tudo. Eu falei, então tá, vou tentar. Vim para casa, e é essa casa que vocês estão vendo aqui, exatamente assim. Aí fiquei, em 4 dias eu mandei os originais para ele pelo correio, SEDEX, né? E ele publicou o livro, cumpriu o compromisso, né? Só que essa história também ficou secreta, né? 22 anos, até o Fernando Moraes escrever o Mago e contar essa história. Falou, ó, o famoso livro do Paulo Coelho, né? O Manual Prático do Vampirismo, foi Toninho Buda que escreveu. Cadê o livro, porra? Engraçado, eu não estava muito no plano falar do livro, ele está por aqui. Então, fui eu que escrevi. Tá, só porque nós fomos aí para, finalmente, em 86, assim, ele tinha prometido colocar meu nome no livro, em agradecimento ao Toninho Buda, que me indicou os manuscritos
da dinastia de vampiro que estavam nos porões de uma igreja lá de São João del Rei, né? E ele era armação nossa, só para ser meu nome citado também e tal. E eu fui no lançamento do livro. Ele não me convidou, eu fiquei sabendo pelos jornais, e o dia que eu cheguei lá, não tinha meu nome porra nenhuma, tinha dos amigos dele, não. Todos eles, o George Malter e tal. Eu voltei para minha casa, falei, pô, sacanagem. Sabe? Mesmo assim, continuei conversando com ele, ele me convidou para ir para a Espanha, quando ele estava fazendo ia fazer o caminho de Santiago. Eu não sabia que ele ia fazer o caminho de Santiago. Ele me convidou para a gente estender a editora Shogun dele lá, e nós fomos para lá. Quando chegou lá, as coisas que aconteceram me mostraram, eu falei, pô, eu estou no caminho errado, cara. Ele, principalmente, assim, já muito aí que eu percebi claramente as ligações do Paulo com a ordem dos jesuítas, né? O mestre J, na verdade, lá é Jesus, né? Eu falei, esse cara tem nada a ver com o que eu estou querendo e o que eu entendo de Telemann, etc. Aí, abandonei tudo lá, falei com ele, falei, chega, para mim chega, eu vou voltar para o Brasil e vou ser o que eu sou, engenheiro civil, formal, né? Trabalhei 1 ano em Vitória, no Espírito Santo, como calculista de estrutura concreto armado, e depois fui para a Mendes Júnior, passei 10 anos na Mendes Júnior, como engenheiro de obras, sabe? Então foi assim a trajetória. Mas quando lá em São Paulo eu encontrava com o Raul, né? Este livro aí, Coisas do Coração, que eu mexi nas coisas do Raul todas, né? Encontrei lá, nos últimos escritos dele, até me citando, né? Buda, ele preocupado comigo, porque ele viu que eu estava muito triste, né? Pelo estado de saúde dele. Eu, um maratonista, sempre preocupado com saúde, né? Porque eu entrei na Sociedades Alternativas pela porta dos fundos, né? Eu entrei pela área da saúde, né? Dessas coisas. Não entrei pelo sexo, drogas e rock and roll. Eu nunca fui assim. Eu fui do rock and roll, sim, né? Quando o Raul morreu, eu comecei a fazer cover do Raul também, né? Fazer shows. Então, continuei a história, sabe? E continuo nela até hoje. Só que, ao longo da história, eu percebi realmente, porque cada pessoa interpreta a vida e a natureza de acordo com o seu repertório, né? O que vai aprendendo durante a vida. E eu acho que eu tenho uma visão razoável do que é a sociedade alternativa do Raul Seixas, sabe? E vi assim os grandes enganos que estão acontecendo até hoje por aí, sabe? E sempre na contramão de tudo que acontece, porque eu falei, pô, cara, o que vocês estão fazendo com a obra da Raul aí é um negócio vergonhoso, é um insulto à vida e obra dele, tá? Deformações em todos os sentidos. E assim eu fui. Aí a Kika, como eu sempre tive muito ligado, a Kika, né, quando o Raul morreu, em 89, eu já era uma pessoa bem conhecida, né, no Brasil todo. Esse livro aí, esse best-seller da Martin Claret, de 1992, Raul Seixas, uma antologia, né? Eu escrevi junto com o Silvio Passos, e eu falo aqui exatamente da parte esotérica e tal, que as pessoas passaram a repetir pelo resto da vida aí, né? Todos os dias eu recebo citações, tem um maldito programa de busca, que eles vendem citações, assim, buscam para você onde você foi citado, e eu, como faço parte de grupos de pesquisa universitários, né? Eles ficam informando a pessoa todas as vezes que ela foi citada. Esse livro aqui, cara, é quantidade enorme de pesquisas universitárias aí, que acontecem todo dia, né? TCC, dissertação de mestrado, tese de doutorado. Todo dia eu recebo 3, 4 citações. Cara. Se eu fosse preencher meu currículo Lattes com esse negócio, já teria milhares e milhares de citações, né? E foi assim, sabe? Então a Kika me chamou. Ela me chamou para a primeiro grande festa do Raul, que o Raul morreu, ela assumiu toda essa história, está detalhadamente contada aqui no Coisa do Coração. Ela assumiu realmente o controle da obra do Raul, né? Cerca aí de 250 músicas, que dá 500 contratos e tal. Ela tem as 3 filhas herdeiras.
e ela resolveu colocar isso para funcionar, né? Para fazer shows e eventos. E o primeiro que ela fez foi em 1992, o Baú do Raul, o primeiro Baú do Raul no Circo Voador. Ela não tinha pretensão nenhuma, fez só um lambe-lambe, colocou ali na Lapa, né? E me convidou para participar. Pô, né? Aí eu fui. Aí no livro tem cartaz, tem tudo, essa história está bem contadinha. Só que ela esperava meia dúzia de pessoas. Pô. O Circo Voador cabe cerca lá de 1.000 pessoas. Tinha 2.000 pessoas dentro e 2.000 fora querendo entrar. Sabe? O negócio foi assim uma explosão, né? E eu fui para o palco, cara, com Erasmo Carlos, né? Frejado, Barão Vermelho, essa turma toda. Eu estava ali igual pinto no lixo. E, pô, puta, que eu cantei lá com a banda chamada Metamorfose Ambulante, a banda base. Na hora de ir embora, eu fui despedir dela. Ela falou: oh, não vai embora sem falar comigo e tal. E eu fui lá para falar com ela, já umas 4 horas da manhã, e aquele monte de gente. Aí ela, falei: eu vou embora, sabe? Falei: não, se me falar que essa mulher é braba, eu não vou falar com ela. Falei: ó, eu estou indo embora. Falei: toma aqui para você. Me deu um envelope branco, dinheiro dentro. Tá? Eu falei: o que é isso? Você está ficando louca? Eu te contratei como artista. Estou te pagando o que eu pago a todo artista que eu contrato. A partir daquele momento, eu falei: essa mulher é uma mulher extraordinária. Sabe? E, ao longo dos anos, eu fui descobrindo uma mulher muito mais extraordinária do que eu poderia imaginar. Sabe? E, como eu disse, essa história está contada ali. Sabe? Uma mulher que foi assim, insultada a vida inteira como aproveitadora do Raul, né? Assim como eles falam do Marcelo Nova, né? Que eu, na minha programação aqui, era falar sobre esse negócio do Marcelo Nova, esse crime que estão fazendo com ele, essa cachorrada. Né? Aliás, é aniversário dele hoje, 70 anos de idade, lançando mais um disco, Agulha no Palheiro, 40 anos de rock. Foi o Marcelo Nova que amparou o Raul no final da vida. Né? Então é isso. A minha trajetória basicamente é essa. Fiz aí, a Kika, por essa intimidade, ela me chamou para organizar o acervo do Raul Seixas. Cara, são muitas e muitas caixas de documentos. O Raul guardava tudo, mas está tudo desorganizado. Principalmente porque tudo foi remexido por pessoas fazendo livros, filmes, dissertações, todo tipo de peça de teatro. Todo mundo vai para lá, né? Aí mexe. Vai fazer um livro tal. Puta, cara. O objetivo é, né, organizar esse acervo todo, igualzinho um acervo histórico. É como se faz um acervo histórico. Então, ela me chamou para ajudá-la a organizar. E ficamos lá muito tempo. Um belo dia, há 3 anos, mais ou menos, ela me falou: nossa, meu sonho é contar minha história para minha filha. A partir daquele momento, eu falei com ela: falei, se você quiser, a gente escreve isso aí. Você topa? Eu falei: topo. Imediatamente, nós fomos lá na loja que vende sapatos lá embaixo. E aí pegamos um monte de caixa de sapato, botamos na sala assim, ó, escrevemos assim, 1961, 62, 63, 63, começou a separar o documento. Passamos 6 meses separando o documento nas caixas. Aí depois ficava fácil, ano tal, fomos remontando a história dela com o Raul todinha, e ela relembrando. Né? E o negócio foi tomando forma. Quando tinha forma, assim, mandamos para uma editora. Os caras toparam na hora, mas faltava muita coisa. E assim foi todo o processo de construção do livro. Né? Virou um documento histórico, com coisas assim, extraordinárias, coisas que ninguém sabia. Por exemplo, com relação a Paulo Coelho, né, que todo mundo diz, que é um consenso nacional aí, que o grande gênio da dupla era o Paulo Coelho, o Raul Seixas apenas o intérprete. Né? Então, deu para ver lá muitas verdades com relação a isso também, né? Quem era o verdadeiro gênio da dupla. E muitas outras coisas, porque o Raul teve... Cara, ninguém sabia disso, cara. O Raul teve 10 discos de ouro. Na verdade, são 8 de ouro e 2 de platina. Platina vale muito mais. Né?
Na época do Paulo Coelho, nos anos 70, ali do Pigabandu, do Guita, Novo Onda, anos atrás e tal, ele só teve um disco de ouro com o Guita. Quando a Kika chegou na vida dele, em 1979, final de 79, em 1900, ele estava completamente destruído, desacreditado. Em 1980, o ano seguinte, ele ganhou mais o segundo disco de ouro, né, com o Abd Sésamo, com Alugas e tal. E só nos anos 80 ele ganhou mais 5 discos de ouro. Depois que morreu, mais 4. Tudo produção de uma mulher chamada Kika Seixas, que era produtora dele, ela sempre trabalhou com produção. Tá? E para mim é uma satisfação enorme, porque está cada vez mais mergulhado nisso, que sempre foi a paixão da minha vida. Né? Então, estou até hoje. Só que, feito o livro, sabe, agora é o que eu falei com o pessoal, eu não ganho um centavo com relação a esse livro. Eu fui pago como ghostwriter. Como eu fiz lá para o Paulo Coelho. Como eu fiz por antologia também, nunca cobrei um centavo de direitos autorais desse livro. Fiz doação para o Raul Rock Club, em São Paulo, porque o Silvio sempre teve muita dificuldade de lidar com dinheiro, com tudo. Nunca tinha nada. Eu falei, não, eu não quero nada desse livro. Eu só quero o autor Toninho Buda aí. A mesma coisa aqui, né? Então, o livro daqui que eu fui pago para escrever o livro. E um valor fixo. Mas a questão de dinheiro aí é com a Kika e com a editora. Normalmente é a editora que é dona, né? Isso acontece com o disco, acontece com tudo. O autor mesmo ele recebe uma parcela. Mas o que era importante para mim? É isso aqui, de uma certa forma, me liberta também, porque agora eu começo a falar as coisas que eu realmente penso de tudo isso. Sabe? E sei que eu estou absolutamente sozinho, assim, de uma certa forma. Porque cara, você não está sozinho de jeito nenhum. De jeito nenhum. Aqui no Mayhem, o pessoal acompanha, assim, a gente é fã. O Raul, para a gente, é o equivalente do Elvis aqui no Brasil, né? Ele ainda mais se você estuda magia, né, cara? Ele não tem comparação, ele é o cara. E não apenas isso, né, cara? Quando você sabe da história, que é esse roteiro que eu fiz aí, quando você sabe detalhes da história, você vê que viagem fascinante que o Raul fez. Sabe? E o mais maravilhoso disso tudo é ter permanecido fiel até a morte, né? Porque pouquinho antes de morrer, ele estava lá. Né? Faz o que tu queres, antes de ser tudo da lei e tal. E eu fui assim. Pessoas que tentam denegri-lo. Como eu coloquei no roteiro, as pessoas tentam denegri-lo de duas formas, né? Ou por calúnia, ou por má interpretação da própria pessoa. Né? Diz que ele era coisas que ele não era. Sabe? Como eu disse. Hoje a gente tacou aqui para a gente tirar limpo essas pegadas. Antes da gente começar, como é que está indo essa biografia da Kika? Você colocar aí, ó, Amazon, Coisas do Coração. Então, se você fizer isso aí agora, tem alguém que faça aí? Tá, o pessoal, o Rodrigo já vai colocar aqui para gente. Depois os links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Sabe por quê? Eu consultei ontem, porque ali aparece, você põe assim, Amazon, Coisas do Coração, Minha História com Raul Seixas. Né? Aí aparece o livrinho assim, aparece todos os dados do livro e vem escrito assim, classificação nos mais vendidos. Aparece toda hora. E muda todo dia também. Eu consultei ontem, estava em 9º lugar. Ele está aí há 3 meses entre os 10 mais vendidos, já alcançou o primeiro lugar algumas vezes, segundo, terceiro. Toda vez que chega um lugar assim mais importante, aí eu coloco no Facebook e tal. Entendeu? E outra coisa, cara, que me deixou muito feliz, né? Fernando Moraes, que é muito meu amigo, eu mando as coisas para ele, que aparece, né? O Fernando, Toninho, me explica uma coisa aqui, cara. O Fernando Moraes falou para mim. Ele falou, você na Folha de São Paulo, Toninho Buda, não acharam defeito no seu livro, pô? A Folha de São Paulo não perdoa ninguém. Qualquer biografia que eu coloquei lá, os caras achavam um jeito de encher o saco.
falar que está mal feito, que está não sei o quê. O seu livro é só elogio, pô. E não foi assim no Folha de São Paulo, o Estadão, o Globo, o canal G1 do Globo, o Estado de Minas, a Tribuna de Minas, Jornal Tempo de Belo Horizonte, Jornal de Brasília, todas as matérias elogiando, sabe? Porque o projeto foi muito objetivo e humilde, sabe? Nós nos propusemos a contar a história da Kika com o Raul. Mais nada, sabe? Então, e assim, muito sincero. Você observa perfeitamente bem que não tem nada chapa branca, nada. E esclarece coisas assim maravilhosas para a própria Kika, né? Que eu fiz questão de fazer o livro como se fosse... Quem montou o livro todinho fui eu, planejando. Eu só entrevistava ela e pegava documentos e tal, né? Mas a parte braçal mesmo eu que fiz. E ela foi sempre uma pessoa muito caluniada. Como isso que eu estou falando para vocês. O próprio Raul contribuía para isso. Por quê? O Raul se fazia de vítima o tempo todo, sabe? Então, a Kika, às vezes, era obrigada, ela está com uma criança de 5 meses de idade, e o Raul cheirando perto da criança, porra. Éter, toalha cheia. Ela, porra, cara, não sei o que, chamava a ambulância e tinha que pedir a vizinho para assinar, para todo mundo concordar. Então, uma coisa horrorosa. Entendeu? E manternava ele na marra. Fez isso 2 vezes só. Ele falava na imprensa que foram 10 vezes. Fez até uma música, né? Enfermeiro, quando agarra, é que nem ordem de prisão. E aí o que rolava, internamento e injeção, eles faziam de vítima. Ela me maltratava. Né? Ele queria só... E ela maltratava. E a outra lá, que ele abandonou, né? A Edith, a primeira mulher, abandonou no Rio de Janeiro. Falou que ia comprar cigarro, nunca mais voltou. Tinha arrumado outra, né? Aquela Glória. Ela foi para os Estados Unidos, pediu dinheiro à mãe da Kika para ir embora para os Estados Unidos e falou para a filha que o pai tinha morrido, nunca mais quis falar com ele. Ele fazia de vítima. As mulheres são malvadas, ela não deixa. Então, assim, como a força, o cara tinha um poder de sedução muito grande, ficou esse estigma, né? Isso foi crescendo, crescendo, a ponto de um grande jornalista brasileiro aí da Folha de São Paulo, tá? Vai para a Folha de São Paulo. Esse cara esteve internado junto com o Raul, numa clínica de São Paulo. E ele tinha muita raiva do Raul, porque o Raul não queria colaborar. O pessoal se abraçava para rezar, para cada um dar força para o outro. Ele estava sentado num canto assim, ele estava nem aí. Entendeu? E o cara era puto com ele por isso. Falou, esse cara, porra, a gente querendo sobreviver, e ele não colaborava com a equipe e tal. E ele falou, quando fez 30 anos da morte do Raul, esse cara publicou, cara, no jornal isso. E ele é muito respeitado. Ele falou assim, quando o Raul morreu, a viúva mais esperta foi lá em Salvador e se apossou da herança dele, está vendendo isso aí até hoje. Tá? Coisa dessa natureza fizeram com ela a vida toda, como exploradora. Só que nesse livro, nós descobrimos, né, todas, e a carta. Isso aqui é um dos detalhes, tá? Da mãe do Raul, passando para ela todo o acervo, dizendo, você é a única pessoa que eu confio no mundo para cuidar disso. Meu filho só não queria ser esquecido. Você é a única pessoa que eu tenho. Pelo amor de Deus, cuida disso para mim. E foi o que ela fez. E ouvindo esse troço a vida inteira, entendeu? Então, hoje, eu acho que daqui para frente, todo mundo vai ver a pessoa extraordinária que ela é. Sabe? Então, nesse ponto, eu sou assim, extremamente feliz. O retorno tem sido maravilhoso nas redes sociais, as pessoas agradecendo. Porque o livro e eu confesso que meu objetivo como fazer o documento era esse, era mostrar, uma homenagem às mulheres, uma homenagem às mães, principalmente às mães que cuidam de filhos problemáticos. Movimento com drogas, etc. Sabe? Porque o Raul era como se fosse uma criança com problema com droga, cara. Um negócio inacreditável. Ele não conseguia reagir, realmente, né? Então é isso, assim.
muito feliz nessa trajetória, eu ter construído coisa dessa natureza. Mas o mais importante mesmo para mim é realmente a sociedade alternativa, não como sociedade, como eu já disse, que ela não é para a sociedade, né? Ela é para o indivíduo. Isso é que é maravilhoso na sociedade alternativa. Sabe? Não é uma coisa para a sociedade, é para o indivíduo. Não é novidade. Sabe? O Crowley não fez nada de novo, assim. Ele fez uma reciclagem muito bem bolada, por causa da erudição dele na área esotérica, né? Mas foi maravilhoso. Sabe? E o fato de, quando a gente entende a audácia dele, né? A petulância dele, a trajetória dele, né? Em se dizer o profeta da nova era. Agora, o que existe mais maravilhoso ainda é que na linha sucessória, lá o Marcelo Mota foi lá estudar com Carl Germer nos Estados Unidos. Então era Crowley, Carl Germer, Marcelo Mota, Paulo Seixas. Se o Marcelo tivesse ganho o processo nos Estados Unidos como grande chefe da UTO no mundo, Paulo Seixas corria o risco de ser o herdeiro do Marcelo Mota. O Marcelo morreu com 56 anos, abandonado, sozinho. Ele não tinha dinheiro, não tinha capital para poder brigar na justiça com os caras. Mas você já pensou se ele consegue? Você já pensou se a empresa Sociedade Alternativa desse certo? Que era uma empresa a nível social, era uma produtora de shows. Quando o Paulo registrou a Sociedade Alternativa juridicamente, ela era uma produtora de shows. Agora, compositores, né? Quem fez toda a versão das músicas do Raul para o inglês para lançar o Opus 666 nos Estados Unidos foi o Marcelo Mota. Ele tinha inglês para isso, o Raul não tinha. Aliás, Raul e Paulo Coelho nunca se formaram em nada. Você vê os textos, né, deles, todos dois. Paulo Coelho, o grande problema dele no início como escritor é exatamente a barbaridade que ele escrevia em português. Né? O pessoal metia o pau nele. Só que ele tinha aprendido, né, esse negócio de Telemann também, e uma ajuda muito grande do pessoal da esquerda, né? A partir do momento que ele teve o apoio integral do Roberto Menescal. Em 74, o Roberto Menescal que acudiu ele na crise de depressão que ele teve quando ele foi preso, em maio de 74. Agora, a canalice dele, o que ele fez, faz até hoje, fez há 2 anos atrás, agora, junto com o JB Medeiros, acusar o Raul Seixas de tê-lo entregue à ditadura militar. Porra, sacanagem, velho. Só porque deu uma de filho pródigo e entrou para a igreja, você fez exatamente isso, né? Filho pródigo. Da ordem dos jesuítas. Perinde a cadáver. O jesuíta obedece como um cadáver, porra. Então você tem sucesso, você tem apoio mundial, você tem sucesso. Né? Agora, por causa disso, você diz que é tudo obra do demônio que você fez com o Raul? Sacanagem, cara. Sacanagem. Entendeu? Então ele fez isso. E disse lá, mas como eu falo aqui no roteiro, né, eu acredito que isso é uma característica dos oprimidos, né? Os que posam de oprimidos. Colocam a culpa em todo mundo. Quando o Paulo conheceu o Raul, cara, o Raul Seixas era um produtor da CBS, terno e gravata. Paulo sempre foi um maconheiro, drogado, filhinho de papai, vivia de mesada do pai dele. Já tinha sido preso no Paraná 4 anos antes. Confundiram ele com membro do grupo do... Qual é o nome daquele terrorista? Esqueci. Ele já tinha sido preso. A ficha dele era sujíssima. Pô. A namorada dele, a Dalgisa, tinha pertencido ao MR8. Pô. O cara tinha... Todo mundo sabia.
Aí, o dia que o DOPS chamou os dois para fazer interrogatório sobre sociedade alternativa e tal, o Paulo ficou detido. E fala que foi porque o Raul denunciou ele, cara. Não foi. Era a ficha suja dele, cara. Naquela época o cara fazia isso. Aí, com a ficha dessa, claro que os caras seguraram ele mais. Ele pôs a culpa no Raul, cara. Sabe? Então, assim, por quê? Porque ele se sentia menosprezado dentro da UTO. Por quê? Ele é tão desonesto, assim. Quer dizer, a pessoa vingativa é assim, né? Que ele fez esse livro aqui, eu tinha organizado o roteiro direitinho. Ele fez este livro, A Canção do Mago. Quando o Fernando Moraes estava escrevendo O Mago, ele fez A Canção do Mago com a Érica Marro, exatamente para provar que ele era o grande gênio da dupla, né? Deu errado. Porque quando você lê isso aqui e analisa, você vê que ele não teria a menor condição, quando você compara a trajetória musical dele com a trajetória musical do Raul, não tem a menor condição de ter sido o gênio da dupla. Aí que eu falo de você e do Roberto Menescal, que tentou transformar o Paulo Coelho num novo Raul Seixas. Só que o Paulo não consegue tocar nem berimbau, que é uma corda só, e nem cantar absolutamente nada, né? Nunca. Menescal fez com ele um teste. E olha o que o Roberto Menescal escreveu aqui no prefácio do livro. Né? Entre outras coisas, né? Não. Prefácio está aqui. Aos poucos eu fui entendendo o jogo e vi que o maluco beleza era o Paulo. E Raul, cada dia mais maluco e beleza. No final. Parabéns, Érica. Agora sei um pouco mais do que vivi naquela época, que foi uma das melhores fases da história da MPB. Não é do rock, não, da MPB. Eu sou MPB, né? O computador fica apagando aqui, ó. Eu fico querendo manter a vela acesa. Então, a história da MPB e de um dos seus mais importantes representantes, nosso querido e verdadeiro maluco beleza, Paulo Coelho. E aqui nesta obra, cara, é inacreditável. O Paulo fala que Medo da Chuva, Tente Outra Vez e A Maçã, ele fez sozinho. Tá? Só que inventa histórias. Tente Outra Vez foi porque minha namorada estava angustiada. Aí eu fiz para ela, tente outra vez. Só que tem o seguinte, o Marcelo Ramos Mota processou Raul Seixas por causa de Guita, A Maçã, Tente Outra Vez, modificações na letra. Em nenhum momento cita Paulo Coelho. Paulo Coelho para os dois não existia. E era essa a grande angústia do Paulo. A grande inveja dele, o grande ódio, porque ele era um cara muito dedicado, muito estudioso, muito organizado, sabe? Mas a empresa que seria de shows ou sociedade alternativa, ele queria controlar. Não apenas a empresa. Documentos lá do Euclides, né? Muito meu amigo Euclides, por sinal, sempre foi, né? Documentos do Euclides tem aí, fazem parte hoje da história da UTO no Brasil, né? Documento do Paulo Coelho pedindo para ser o tutor do Raul Seixas. Ele queria ter um documento que dissesse que ele mandava no Raul Seixas. E então ele dava tudo errado. O problema é esse. E o problema é que o Raul mandava todo mundo também para aquele lugar, né? O Paulo, o Menescal dentro da gravadora, né? O próprio Marcelo, né? Porra, o Raul fez o Love is Magic, a letra é do Marcelo. O inglês era o Marcelo. Tudo de inglês era o Marcelo. Love is Magic foi feito pelo Marcelo. O Paulo vai e coloca, o Raul Seixas vai e coloca Raul, Space Glow, aquela mulher dele, e não põe o nome do Marcelo. Cara, o homem virou um paletó sem manga. Mas isso fazia parte também da irreverência do Raul, né? E o jogo interno da própria sociedade alternativa. O jogo de domínio que você vê
claramente em documentos. Ninguém é trouxa, né? E o mais interessante é o caso da Noite Negra, né? Está aqui, cara, no livro. Eu falei aí, ó. Falei com vocês que eu organizei o negócio, a coisa tem que ser organizada. Agora, eu não acho a biografia do Paulo. Cadê Não, o mas Marco? Oi? a gente brinca, quem sabe faz ao vivo, né? É. Então, mas é muita coisa o que eu estou te falando. Como eu estou divagando aqui, não é por isso que eu te falei. Eu queria um roteiro. Porque eu coloco um monte de informações organizadas, aí, pô, dou uma aula. Porque o negócio da Noite Negra é muito interessante, cara, do Paulo Coelho. Tá? Onde é que eu enfiei o livro Mago, cara? Tá aqui. Né? Esse livro tem a história com documentos. O Paulo fez um pacto com o diabo, cortou o pescoço de uma cabra num terreno baldio, do lado da casa dele, entregando a alma ao diabo para ganhar dinheiro. Queria ficar rico. E quando ele conheceu o Marcelo, que foi ele que conheceu primeiro, né? Marcelo Mota, ele via no Marcelo Mota a chance da verdadeira pacto com o diabo, com a besta 666, pô. Ele estava ali procurando o diabo da igreja, pô, que fizesse ele ficar rico. E quando aconteceu a Sociedade Alternativa, o sucesso do Quigabandolo primeiro e tal, e veio o sucesso do Guita, e entrando muita grana, ele falou, pô, agora, deu certo. Ele achou que ele estava no caminho do diabo da igreja, cara. E foda-se isso que acontecer depois que ele morrer. Queria que eu... Para ele estava lidando com o diabo. Até que aconteceu a tal Noite Negra, né? Em maio de 74. E 2 dias depois ele foi preso pelo DOPS. Tá? E quando ele foi falar com o Marcelo, da Noite Negra, o que o Marcelo falou com ele? Meu cara, não tem nada com as tuas aspirações, não, pô. Você tem que aprender a onda. Você tem que segurar a onda. É problema seu. Entendeu? Porque sabia perfeitamente bem o maluco que o cara era. Maluco nesse sentido que eu estou dizendo, entendeu? O cara quer ser mago negro, entendeu? Da magia negra, o caralho. Aí, cara, o Paulo pediu imediatamente afastamento da ordem, né? Ele rompeu ali, em 74. E o Raul se aproximou cada vez mais do Marcelo, pô. Logo depois fez o Noveon, pô. O Tende Outra Vez, a Maçã, Peixuxa, tal. E ele ficando cada vez... Só que, para tratar bem, o Marcelo e o Raul botavam o nome dele e tal. E ele vendo aquilo tudo acontecendo, ele falou, ficou fora da onda. Se desse certo, se eles conseguissem lançar Raul Seixas nos Estados Unidos, Opus 666, era para ser uma banda igual do Rolling Stones. Com certeza. Oi? Com certeza absoluta. Se tivesse... Imagina, cara, imagina o Marcelo Mota, chefe da OTO Mundial, entendeu? O Raul fazendo um sucesso tremendo, uma banda igual o Rolling Stones, entendeu? O projeto era esse, cara, na área cultural, entendeu? E o Rolling Stones já tinha feito Sympathy for the Devil, e não sei o quê, o Rock do Diabo, e papapá. Porra, cara, olha que onda, cara. Claro, deu tudo errado e tal, né? Mas o negócio era esse. Agora, o que aconteceu com o Paulo aí que eu estou te dizendo? O Paulo se sentiu retirado, porque ele, como eu digo lá no documento do Euclides, ele queria mandar no Raul. Entendeu? Só que ele viu o nó que o Raul deu nele, deu no Roberto Menescal. O Roberto Menescal também odiava o Raul, porque o Raul era incontrolável. Isso é verdade, né? O Menescal, um dos artistas, no período que o Raul quem era responsável pelo Raul na gravadora é o Roberto Menescal. Plantação, o Raul não ia nada, não fazia nada, não obedecia a ninguém. Né? E, assim, absolutamente incontrolável. Pô, né? E foi assim. Só que o Paulo mantém esse ódio mortal até hoje, cara.
Ele quer acabar com a vida, com a raça do Raul, com a memória do Raul. O pior é que o Raul faz sucesso cada vez mais, né? Faz sucesso cada vez mais. Aí ele vai ficar para sempre, né? Até hoje. O Raul vai ficar e daqui 100 anos ainda vão estar falando dele, daqui 200 anos ainda vão estar falando dele, né? E assim, eu acho até que não precisa, sabe, assim, eu às vezes fico numa de defender o Raul, explicar e não sei o quê, mas a obra dele fala por si, entendeu? É uma obra genial, pô, ela fala por si. Então ela não precisa de defensores nem nada. Só que eu acho que sacaneiam pra cacete as pessoas que o atacam e tentam denegrir a sua imagem e tal, agem de uma forma muito suja, sabe? E às vezes até também com uma percepção muito limitada, como eu disse, né? Cada um percebe o mundo de acordo com o seu repertório, né? Então as pessoas são muito limitadas, cara, sabe? E eu tenho um apreço muito grande por isso, por essa história, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, que a gente marcou aqui as 14 músicas que destroem as crenças da esquerda e da direita. Porque a gente estava conversando antes de gravar, né? Que tipo, o Raul ele é atacado tanto pela esquerda quanto pela direita, e o Brasil virou essa desgraça que agora está bipolar e não tem meio tempo, não tem diálogo, não tem mais nada, então cada lado está tentando puxar ele e criticar. Então você podia falar um pouquinho dessas músicas que você separou em específico? Pois, há pouco tempo, mais um fã do Raul, né? Porque assim as pessoas são muito limitadas e elas agem com o coração, principalmente os crentes, né? As crenças que as pessoas têm, né? Então, um católico me abordou, inclusive em inbox, no Messenger. Toninho, eu estou percebendo umas coisas do Raul, ele não gosta do Jesus Cristo. Eu falei, cara, é um assunto um pouco longo. Agora, felizmente, eu já tenho algumas coisas prontas, né? Então, eu mando para a pessoa. Sabe? Esse roteiro aqui, por exemplo, eu nunca fiz dessa forma como está. Isso aqui vai ser um documento, para mim, extraordinário. Quando a pessoa falar sobre o assunto, eu não tenho que falar tudo de novo. Isso é por isso que é bom ter uma obra pronta, né? Então, assim, e é difícil entender Telemann. Além do que, né? Como eu disse, cada pessoa interpreta do seu jeito, né? Eu também tenho uma compreensão limitada, mas por tudo que eu vi até hoje, sabe? E que o resultado da obra do Raul, o quanto ele incomoda as pessoas, cara, a conclusão que eu cheguei foi o que eu explanei nesse roteiro que eu fiz aí. Sabe? O principal da obra do Raul é você realmente não se prender a nada, não se deixar dominar por absolutamente nada. E assim seria o caminho ideal até, sabe? Porque você dificilmente encontrará o que o Crowley chamou de... O Crowley não, né? Porque é do Rabelais, né? Que o chamou de Telemann, que é a vontade de potência, a vontade, né, espontânea original do ser humano como estrela viva. Isso aí não pode ser submetido a absolutamente nada. E onde é que você... Eu fiz o meu mestrado na área de autodeterminação, que é uma teoria de D.C. Ryan, dois americanos, e de flow feeling, de Mihaly Csikszentmihalyi. E o que provoca? O que provoca motivação em você? Porque todo ser humano, todo ser vivo, né, mas principalmente o ser humano, tem necessidade, desde que nasce, de 3 coisas, sabe? Autonomia, tá? Você tem liberdade para fazer o que você quer fazer, porra. Se estiver preso, está fudido. Competência, você saber fazer alguma coisa você tem que fazer. Nem que seja varrer rua, fazer pão, entendeu? E relacionamento social. Tá? Essas 3 necessidades são de qualquer ser humano. Tá? E o Mihaly Csikszentmihalyi, que fez essa pesquisa sobre o flow, onde é que ele encontrou as pessoas mais felizes? Que são as pessoas que
produzem a felicidade com mais facilidade. Olha que coisa interessante. O Mihai Csikszentmihalyi dedicou a vida dele todo, chama Psicologia da Felicidade, pesquisando isso, né? Ele encontrou, sabe onde os caras mais produzem felicidade com mais facilidade? Entre os esportistas. Em segundo lugar, com os artistas. Por quê? A felicidade espontânea, ela prescinde de regras. Pelo contrário, quando você tenta controlar a sua vontade espontânea, você sufoca essa vontade espontânea. Então, o artista, os esportistas, pode ser em grupo também, tá? Um time de futebol, um time de vôlei, tá? Pode ser. Isso acontece em termos de grupo também. Mas o artista não quer regra, ele não quer norma, ele não quer, inclusive, nada moral, controle moral. Sabe essa questão dos preconceitos morais, né? O artista não gosta muito disso, não. O artista não gosta de controle nenhum. Quando ele tem vontade de fazer alguma coisa, principalmente se é original, né? Então, nessas pessoas é que você percebe mais a presença de Telemann da vontade, né? E que eu faço aí nesse coisa. Então, quem gosta de ser controlado, que são as pessoas mais inseguras e mais também, você pode chamar de covardia, você pode chamar de... E a gente também, né? Muitas vezes você quer a zona confortável da vida. Tá? Principalmente se você tem um emprego, uma coisa... Você não é muito de fazer... Não de artista, não. Então, o que acontece? Essas pessoas são mais livres, né? E o Raul incomodou profundamente as pessoas que vivem no conforto das suas crenças. Tá? E fez questão de esculhambar com todas as crenças, de forma muito clara. Só que o camarada que tem uma crença, por exemplo, quem acredita, como eu coloquei, esquerda e direita, eu chamei de cristão e comunista. Se o cara acredita, sabe, no comunismo, na sociedade sem classes, que é o paraíso do comunista, ela vai fingir que não escuta tudo que o Raul falou contra isso. Tá? Se ela é cristã, ela vai fingir que não escuta. O Raul esculhambando com todas as religiões. Com Jesus Cristo, então, cara, não tem uma coisa todas as vezes. Uma vez o Raul disse isso, e as pessoas vêm me dizer que o Raul gostava de Jesus porque ele falou, e realmente ele falou, Jesus está sempre nas minhas músicas. Mas quando você vai ver, é só esculhambando. Jesus, igreja e tal, né? Então, eu fiz essa lista aqui para mostrar, com 15 músicas, só 15, mas tem muito mais, né? Para mostrar o quanto ele esculhambou com os dois lados. Com os crentes religiosos e com os crentes que também têm o seu paraíso, a sua vida, né? no além, no depois, naquilo que eles prometem, né? Porque o grande problema que eu coloquei, que está ali, né, com o Bafomé de Mendes aqui atrás, que aquele ali é o Deus das paixões, pô. É o Deus da vida na terra. O Deus da natureza, das florestas. É Pan também, o Deus da alegria, da flauta, né? E virou o diabo é o pai do rock, né? Entendeu? Agora, quando você vai mergulhar direitinho na obra do Raul, então eu vou dar uma passada aqui para você ver. O que ele fez? Que aí os cristãos que fingem que não escutam, muito legal, falar, Raul é engraçadinho, né? Olha a música que ele fez. Antes de eu me confessar com o padre Neném, vou comer testino de cebola, ter de perto o Papa. Ai, que luxo, meu bem. Vou rasgar dinheiro, tochar fogo nele só para variar. Né? O cara finge que não escuta. O cara fala, antes de eu me confessar com o padre, eu vou comer 3 quilos de cebola. Entendeu? Então, vamos ver ali. Ó.
Olha, estou falando que eu projetei minha lista ali. Rock do Diabo. É uma negação do Deus cristão e valorização da mãe natureza, né? Porque o diabo, o pai do rock, é o Baphomet de Mendes. Rock das Aranhas. Um deboche que ele dedicava a Simone Gal Costa, entendeu? E Maria Bethânia, né? Subindo no muro, vida, coisa... Agora, essa música aí, o pessoal, hoje, do Politicamente Correto, denuncia, como o próprio JB Medeiros, uma das denúncias que o JB Medeiros fez, né? Porque o pessoal é insuportável, esse pessoal aí tá hoje, né? Das pautas identitárias, né? Raul Seixas era homofóbico. Porra, cara! Sabe qual é a história dessa música? Rock das Aranhas? Tinha mesmo uma mulher, uma sapatona, que cantava a mulher do Raul, e ela era bonita igual a Xuxa, assim, cara. Só que ela não gostava de homem e não queria dar para ele. Ela falou, porra, você vem aqui me botar chifre, entendeu? E vai me deixar na mão. A história verdadeira do Rock das Aranhas é essa. Vem cá, a mulher deixar de mãe, a minha cobra quer comer sua aranha. Aí o cara disse que ele é homofóbico. Homofóbico? Raul, os maiores amigos dele, é o Edi Starr, porra. Sabe quem foi produtor do Raul Seixas? Padrinho da Vivian, filha do Raul Seixas. Lene Dale, porra. Criador do Dizzy Croquettes, que a Kika foi produtora dele também, antes de conhecer o Raul. A Lene Dale, né? As maiores bichonas que já apareceu. Mas não era lacrador, pô. O cara era competente. O cara não era um oprimido, coitadinho, não sei o que. Não. O cara é esse artista telêmico que eu te falo. O cara caiu num palco, bicho. O cara seduziu, inclusive, Liza Minnelli, todo mundo. O cara era americano, apresentava na Broadway. Entendeu? Então era uma estrela brilhante, pô. O Edi Starr, outro dia, eu vi o Edi, pô, tá com 80 anos, e lá no programa do Ratinho, participando de um concurso de calouro. Ele com 80 anos de idade, foi lá, deu o maior show, cara. Subiu lá, a plateia não conhecia. Quem conhece Edi Starr hoje? Ninguém, né? Ele mora em São Paulo, apronta o tempo todo. Tá? O Edi é uma pessoa absolutamente livre. Tá? Uma pessoa extraordinária, cara, como artista, como tudo. E isso é que é Telemann, né? Aí o cara vem chamando Raul de homofóbico, é racista, eu não sei, quer colocar esses rótulos. O negócio deles é colocar rótulo. A maçã. A maçã é o casamento aberto, pô. É você ser um corno manso, tranquilo, suportar tranquilamente a chifrança e uma heresia imperdoável. Como é que você fala que você vai... Não falar na igreja que vai deixar tua mulher transar com quem ela quiser? A verdade sobre a nostalgia, né, que é uma negação de tudo que é velho. Tudo quanto é velho, eles botam para eu ouvir. Pastor João e a Igreja Invisível. Uma esculhambação com essa hipocrisia religiosa, principalmente os pastores protestantes, você vê muito, né? É caixa de coleta de grana explorando. Eu fiz trabalho eu fiz vestibular de filosofia em 1979, quando eu terminei engenharia, e um dos trabalhos que eu fiz foi esse aqui, ó. Tá? Religiosidade popular. Tá? Fui lá nas igrejas evangélicas, quase apanhei, bicho. Entendeu? O cara tomou minha máquina fotográfica. Eu estava documentando exatamente isso. O cara chegava lá, humilde, cara ganhando salário mínimo por mês, o cara fazia ele pegar o salário, dizia que se ele colocasse no quarto da igreja, Deus ia dar em dobro para ele e tal. Puta merda, né? Então tá aí, pastor João, Igreja Invisível. Eu sou egoísta. Essa é do caralho. Tá? É esculhamba com o fascismo, com o socialismo, com Deus, o medo da morte e do sofrimento. Se você acha que eu digo fascista, mista, simplista ou antissocialista, eu admito, você está na pista. Eu sou ista, eu sou ego, eu sou egoísta. Onde eu estou numa sombra de Deus, tanto para a minha morte. A declaração de amor à morte, foi o maior medo de todo mundo. O cara fez a declaração de amor à morte. Um tango belíssimo, por sinal, né? Só para variar. Só para variar, esculhamba as religiões, a saúde, o Papa,
os padres, né? Só para variar essa antes de eu me confessar com o padre Neném, né? Dele perto. Mamãe eu não queria, esculhamba com as Forças Armadas, que é um dos braços do Estado, né? Os três inimigos da liberdade humana para os anarquistas, Raul era fã do Proudhon, é o Estado nos seus dois braços. A igreja, controle, né, mental, e se o cara não obedecer, a polícia para meter o sarrafo. Esses três estão na música Cowboy Fora da Lei, né? Esculhamba os três inimigos da liberdade, que é o governo. Mamãe, não quero ser prefeito. Pode ser que eu seja eleito, Estado. Oi? Alguém pode querer me assassinar. Alguém pode querer me assassinar, mas eu preciso... Esse é o Estado. Agora, olha só. Deus me livre, eu tenho medo. Morrer de pendurado numa cruz, a igreja. E tem a polícia também, que é os três. Então, os três estão aí. Estão os três aí. Cowboy Fora da Lei. E quando acabar, o maluco sou eu, de novo, todos três. Né? Quando acabar, o maluco sou eu. Não bulo com governo, com polícia, nem censura. É tudo gente fina, meu advogado jura. Já pensou o dia em que o Papa se tocar e sair pelado pela Itália a cantar? Hey, hey, quando acabar, o maluco sou eu. Os três de novo. Culambava com todos. Né? Rock and roll. Rock and roll foi no final da vida, com o testamento dele, esculhamba com a bossa nova, com os únicos. Ele tinha muita raiva do pessoal da bossa nova por causa disso tudo que eu estou contando para vocês. Pô. Porque o Caetano e o Gil já eram inimigos do Raul lá. Eles denunciavam o Raul como entreguista, pô. Pô, que sacanagem. Sabe? Porque gostava de rock, era americano, pô. Em 1960, você falar que tentar introduzir aqui americano, pô. A coisa de americano, a defesa da cultura. Eles fizeram, pô. Caetano e o Gil fizeram lá passeata contra a guitarra elétrica em 68, pô. Olha que coisa ridícula hoje, né? Mas o que o cara faz? E o Raul não, o Raul era rock and roll, apareceu no Festival da Canção imitando o Elvis Presley. De uma forma até ridícula, né, que a gente vê hoje, o Raul magrinho, assim, aquela roupa de couro, igualzinho a roupa do Elvis, de couro preta, né? Então, mas ele esculhamba no rock and roll com a bossa nova, os universitários, bossa nova para universitário, gente fina, intelectual, odiava universitário, odiava estudo. Raul nunca se formou em nada, que eu estou falando. Você vê os textos dele, são precários. Textos que escrevia, né, nas memórias dele. Aliás, que nós mantivemos na biografia da Kika os textos integrais, como foram escritos. Né? Inclusive, alguns com os originais anexados também. Né? Ave Maria da Rua. Ele tira a virgindade de Maria e diz que ela é uma mulher igual a todas as outras. Né? Imagina fazer isso com um cara, um católico. O cara fala aqui, ó, escuta, a música é belíssima, né? A Maria da Rua. Mas quando o católico... Eu falo, peraí, o que esse cara está fazendo com a Nossa Senhora da Aparecida aí? Ele está vulgarizando a Nossa Senhora, cara. Love is magic. Né? Love is a magic manifestation. Não é o amor de Cristo, né? É o amor sob vontade, de Telemann, né? Muita estrela, pouca constelação. Essa aí que eu falei que é a festa dos oprimidos, né? Porque há muita estrela, pouca constelação, é que tem lá a bicha empoderada, né? Usar brinquinho para romper as estruturas e uma daqui em profunda depressão e um wave querendo desmunhecar uma piranha, né? Uma tiete que queria um qualquer, um fotógrafo de revista vagabunda e um jornalista que só quer bajulação. E um sapatão que azarava minha mulher. Como eu já disse, o sapatão existiu mesmo. Entendeu? Só que ele fala um negócio desse aí, o pessoal dos oprimidos aí, cara, morde ódio do cara. Morde ódio, esculhamba com todo mundo, pô. Entendeu? Com viado, com wave, sabe, com jornalista,
entendeu? Com sapatão, com tudo. Não deixa pedra sobre pedra, pô. Tá? Aí você vai ver, pô. Hein? Cara, ele bateu em todos os lados possíveis e imaginários, cara. Tá certo ele. Oi? Tá certo ele. Olha, o que eu acho é o seguinte: o que está, pelo menos eu interpreto assim, né? Qual o recado implícito? Ah, cara, não se sujeite. Não se sujeite a absolutamente nada. E hoje, né, o pessoal... Você quer ver um negócio interessante? Essa questão de todos os movimentos desse... como é que chama essas pautas identitárias e tal? Eles criaram nas universidades... Eu estudei, cara, 22 anos nas universidades. Eu tenho 22 anos dentro de universidade, fazendo pesquisa e tal. Fiz engenharia, fiz educação física, fiz vários cursos de especialização, fiz até o filosofia, mas não terminei isso, dei 2 anos só, porque tinha muito padre lá dentro, cara. E assim, meus trabalhos eram assim, né? Esculhambava com tudo aqui, ó. Olha como é que eu entregava os trabalhos para o padre, cara. Um trabalho sobre o Toltequim, que isso aqui é um osso, um ser humano, pô. Isso aqui é um osso humano. Pegava para o padre e falava, está aqui meu trabalho. Quando você abria assim, um trabalho, estava aqui, ó. Eu assinava assim, Tonim Buda, Beuzebu, prior da abadia de Telemann, príncipes máximos do Gólgota, vizir do reino de Agartha. E o Henrique Oswaldo, que é o padre lá, me deu 9. Me deu 9 no trabalho, cara. Apesar de que eu caprichava, entendeu? Olha aqui, ó. Tá bonitão. Olha só. Trabalho de estudo comparado das religiões. Entendeu? E os próprios padres, cara, porque quando você vai fazer estudo comparado das religiões, eles são sinceros com você, sabia? Eu não sei se vocês já fizeram. Eu fiz, pô, na Universidade Federal de Juiz de Fora. Eles te falam a verdade. Olha, a história do Jesus não existiu. A história de Jesus, quando eles comparam, todo mundo sabe disso, né? Quando comparam com os mitos anteriores de Mitra e tal, é tudo copiado, pô. Tudo copiado, montaram a história. Que são mitos, né? São mitos, é tudo igualzinho. O nascimento da Virgem, né? A ressurreição, a crucificação. A história, você fala, meu Deus do céu, cara. Né? O cara não existiu. Aí o Raul sacaneia. Fica sabendo dessas coisas, o cara sacaneia. Qual é o grande problema? É você não ter cultura para cuspir na estrutura, como diz o Raul, né? Que ele repetia muito essa frase, e virar escravo desse pessoal. Ser controlado por essa turma, pô. Sabe? Aí eu, de sacanagem, quando eu vim aqui, hoje até, felizmente, os protestantes pararam com isso. Né? O protestante passava, porque eu moro num lugar, eu moro num vilarejo, né? 20 quilômetros de Juiz de Fora. E assim, final de semana, vi os evangélicos aqui me visitar, né? Para me trazer a palavra. Aí eu, porra, às vezes, às 7h30 da manhã, o cara batia no portão, eu ia lá, mas eu não agredia, não. Eu ficava questionando eles. Para quê? Não havendo Jesus, se eu preciso aceitar Jesus. Eu falei, mas eu acho muito estranho esse Jesus aí de vocês. Não sei por quê. Pô, o primeiro milagre que o cara faz, porra, é transformar água em vinho. Porra. Isso é politicagem, pô. Você embebeda todo mundo, só andava com vagabundo, ladrão, gente safada, puta. Entendeu? E, porra, você vai acreditar nesse cara? Você vai acreditar num cara que o primeiro milagre dele é esse? E outra coisa, era sustentado pelas mulheres ricas. Cafetão ainda por cima. Porque tem na Bíblia, né? Ele era sustentado pelas mulheres com suas posses e tal. Ele não gostava de gente rica, de ficar pendurado das mulheres, né? E, porra, engole. Então eu fico sacaneando. Rapaz, os caras faziam o sinal da cruz, ele está com um demônio, está com um demônio. Eu falei, você não deixa de ter razão, não. É melhor você rapar fora mesmo. Sabe? E eu fazia esse tipo de coisa. Hoje eu não faço mais, não, eu tenho pena. Sabe? Mas, à medida que você vai aprendendo, você vai falar, porra, cara, que embromação milenar, cara. E até um cara como Luiz Felipe Pondé, por exemplo, que eu considero uma subidade, porra. O Luiz Felipe Pondé, eu considero no conhecimento nessas áreas, né? O Luiz Felipe Pondé, cara, passa a mão na cabeça desse pessoal, ele diz que a ideia de Deus é uma coisa muito sofisticada. Eu digo, lógico, porra. 10 mil anos atrás, quando começaram
as primeiras agricultura e tal, o pessoal já tinha o sacerdote que ficava desenvolvendo, masturbando essas ideias, montando, levava 10 mil anos para montar. O negócio tem que ficar sofisticado mesmo, cada vez mais, né? Vai ficando sofisticado. Porra, o cara faz aí, né? Igual o pessoal também da esquerda, cara, né? O Karl Marx e tal. Tá? Ponto assim, a bibliografia sobre comunismo, socialismo, né? Porra, você lota prédios, quantidade de livros sobre o negócio, sofisticação e tal, mas no fundo é o quê? Uma sociedade ideal onde todo mundo é igual, todo mundo não tem dificuldades, todos se amam, é o ápice do desenvolvimento social, do caminho histórico. Embromation do cacete, cara. Entendeu? Aí os caras vão montando essas histórias e não existe, né? Sabe? Então, assim, eu falo, pô, então, o que eu vejo de maravilhoso, sabe? No questionamento, quando a gente aprende algumas coisinhas, você não precisa ser extremo erudito e nada, não. Você olha assim e você fala, pô, sabe? Esse negócio é muito esquisito, porque se resume em quê? Uma casta, que era desde os sacerdotes lá, né? E que controla uma multidão imensa. Seja no capitalismo, seja no socialismo, comunismo e tal. Pelo comunismo, pelo que eu sei, é a aplicação prática do socialismo, né? Então, assim, por isso que eu chamo o pessoal de comunista. Eles não gostam, não. Né? Parece que o nome ficou queimado, aí o pessoal gosta de ser chamado, eu acho muito engraçado, cara. Porque eu conheço comunistas, tenho muitos amigos comunistas mesmo. O maior deles é o Fernando Moraes. Né? Assim, e convivi, por exemplo, na prefeitura, eu trabalhei 4 anos na Secretaria de Esporte, mais 2 anos no Hospital Universitário aqui de Juiz de Fora, serviço público. Gente, cara, que é comunista e trabalha mesmo para os pobres. Trabalha em associação dos cegos, a PAI, entendeu? Deficientes de toda a natureza, pessoal com síndrome de Down. Professores de educação física mesmo, trabalham, se dedicam, tá, para fazer atividade física, melhorar a saúde das pessoas e tal. E fazem isso com amor mesmo, que acreditam naquilo, entendeu? De ajudar. É uma mensagem do Cristo, né? Eu sacaneio assim, mas a mensagem do Cristo é o quê? Viver para o próximo, sabe? Né? Eu acho que no final mesmo o pessoal quer a politicagem mesmo, né, cara? Eu conheço, dentro da maçonaria a gente tinha muita gente que, cara, ajuda a ONG, trabalha, mas é de direita. E aí a galera comunista que também vai para o social e ajuda, como você fala, em social. E, cara, em 2, 3 anos esse pessoal não está mais nem se conversando. Isso dentro da ordem, né? Imagina lá fora, o caos que a gente está passando, né? Tá horrível, e eu vou te falar uma coisa. Pela minha percepção, porque, porra, como eu falei, eu fiquei 22 anos estudando dentro de universidade. Eu acompanhei a evolução desse processo. Tá? Quando o Raul Seixas lançou a Sociedade Alternativa, que foi ali finalzinho de 72 já e tal, o Woodstock tinha acontecido há 3 anos, pô. O Woodstock foi em 69, o auge da contracultura, o auge do movimento hippie, da libertação sexual, né? O amor, paz e amor e tal. Cara, você vê os documentários do Festival de Woodstock, os documentários, mesmo o Wild Wild Country, sobre o Osho, né? Você vê que é um negócio. Nunca vi um documentário tão poderoso para a gente entender o paradoxo entre a guerra e o amor e a guerra, por exemplo, né? Como é que os caras queriam assim, uma sociedade ideal, que era a sociedade do Osho, montada lá nos Estados Unidos, né? E acabou se transformando numa tropa armada mesmo, até os dentes. E ele foi expulso dos Estados Unidos. Aceitou ser expulso, porque senão haveria uma guerra lá e contra o Estado e ia morrer muita gente, né? E o Osho... Mas aí o que eu vejo, cara? Naquela época não tinha lacração, não tinha ideologia de gênero, como montaram hoje, estão espalhando para as crianças, porra. Essas ideias para as crianças. Então, a criança, aquele amor livre e tal, você vê nos documentários, era uma coisa maravilhosa, espontânea e tal. Chocava, evidentemente, a sociedade conservadora,
mas era uma coisa muito saudável, muito bonita. Hoje, não. Hoje, o homem tem medo da mulher. O cara, o garotão aí de 15 anos, 14 anos, ele tem medo de chegar perto da mulher, porque a mulher foi ensinada que o homem é machista, que é dominador, que é não sei o quê. E pior, né, que é muito melhor você ter relação sexual com mulheres mesmo, porque são mais compreensivas, não sei o quê. As mulheres estão masculinizando e os homens afeminando, né? Isso é um negócio pavoroso, cara. Isso, e pior que eu percebo claramente, que é planejado. 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 Assim, é planejado, sem dúvida nenhuma. Entendeu? Sim. Então, assim, aí eu vejo, que aí eu coloquei, por exemplo, né, o Raul explicando, um dos vídeos que eu coloquei aí, o Raul explicando o Rock das Aranhas. Tá? E você viu, deu tempo de você ver essa explicação dele? Por que o Rock das Aranhas foi proibido? É censura moral, bicho. Passou uma música chamada Aluga-se o Brasil. Aluga-se o Brasil. Se eu fosse Delfim Neto, alugava o Brasil. Aí eu pensei, eu vi na coluna do jornal, aluga-se apartamento na não sei onde. Aí quando eu olhei, eu digo, aluga-se o Brasil. Eu digo, mentira, eu vou fazer uma música sobre isso. E deixaram passar a música. Mas Rock das Aranhas, o problema é o seguinte, a censura moral não deixa passar. O Rock das Aranhas são duas aranhas, quer dizer, tomada com tomada, dá algum curto-circuito? Tomada com tomada não dá nada. Plug com plug também não dá nada. O mundo foi feito com tomada com plug. Tomada com plug. Tomada com plug. Aí dá uma sequência, você está entendendo? Ao que Deus nos fez, ao que Deus mandou a gente fazer, você está entendendo? Porque essas duas não dão contato, você está entendendo? Então o Rock das Aranhas é uma homenagem ao não contato das coisas. O Raul falando por que o Rock das Aranhas foi censurado, né? E ele explica o que ele acha do relacionamento sexual entre mulheres, né? Sabe? E também do fortalecimento, né? Falando em fortalecimento, eu ia dizer exatamente sobre isso, de como houve uma falsificação também do poder, né? Que é Telemann, no caso, até o Telemann, um tipo de poder, né? Um poder espontâneo, natural da pessoa, e você pode desenvolver e fortalecer. Agora, o que que eles fizeram? Eles criaram uma palavra chamada empoderamento, que é muito parecido com aquele negócio um livro muito antigo, para querer é poder. Querer é poder. Então, assim, basta o que eles estão falando, o empoderamento, o que virou empoderamento, é assim, basta você acreditar que você se transforma naquilo. Né? Empowerment. Traduzido do empowerment, em inglês, para empoderamento. Só que esse empoderamento é baseado numa crença de que querer é poder. Basta você cismar que você é um gênio, que você vira um gênio. Se você cismar que você é um artista, você vira um artista. Pô, o Einstein disse que, né, que é 1% de inspiração, 99% transpiração. Sabe? Então não adianta você imaginar que você é um super corredor. Você vai bater o Usain Bolt, não, 100 metros raso, não, cara. Aquele lá é no planeta. E vou te contar, para bater os recordes dele vai ser difícil. Para você ter poder... e o que significa empowerment em inglês? Fortalecimento. Então, para você se tornar uma pessoa poderosa, você tem que se fortalecer. O processo telêmico, por exemplo, pretende, entre outras coisas, te ensinar a se fortalecer. Eu acho que até este estudo, isso que a gente está fazendo aqui agora, é uma maneira de fazer isso. O fortalecimento depende de muito sacrifício. Que o diga eu, porra, eu sou maratonista, cara. Eu fiz são 44 anos que eu corro. E estou sempre lutando para manter alguma coisinha. Porque você perde todo dia. Se você parar, você perde tudo que você conseguiu. Você tem que treinar, você tem que fazer força.
Eu tenho umas marcas razoáveis. Eu consegui correr a Maratona de São Paulo em 2003, com 53 anos de idade. Eu corri a Maratona de São Paulo em 2 horas e 59 minutos. Sabe? Me colocou entre os 10 maiores maratonistas de 50 a 55 anos do país, com essa marca, né? Para isso você precisa ter que ter muita vontade, né? Muita telema. Vontade, assim, não é bem... Porque o treinamento é tão sofrido, é tão desgastante. Você tem que treinar pelo menos uns 8 meses, 6 meses, para você correr uma prova. E aguentar correr bem, correr no pau mesmo, como eu corri. Então, assim, não é bem... Porque não existe assim, aquele negócio, o maior prazer de fazer, como os artistas e tal, não. Não existe. Agora, tem uma frase do Mihai Csikszentmihalyi, esse aí, que é o cara do Flow, né? Que pesquisou os produtores de felicidade como os atletas. Ele diz o seguinte: se você perguntar a qualquer pessoa o que a faria feliz, a maioria das respostas vai mencionar sempre saúde, dinheiro ou uma vida confortável e luxuosa. Porém, ao contrário, as pesquisas indicam que os momentos mais felizes e memoráveis da vida das pessoas envolveu sempre um grande sacrifício, um esforço enorme para vencer um difícil obstáculo. Então, a felicidade, cara, ela é inacreditável, é assim, inexplicável. É quando você sofre muito para conquistar alguma coisa e consegue. Sabe? Então, o processo não é um mar de felicidade. Porque é endorfina que libera. Não é, cara. Você sabe assim que você vai enfrentar uma guerra contra você mesmo, que é correr 42 quilômetros, dando o máximo. Eu corri em 2 horas e 59, mas normalmente eu fazia 3 horas e 15, 3 horas e meia. Né? Nessa idade, lá, né? 53 anos, 55 e tal. Eu estava no auge, treinando com a Viviane Anderson, uma das melhores maratonistas brasileiras, que mora aqui em Juiz de Fora. Eu era sparring dela, né? Então, assim... Mas é este processo, sabe? De desenvolvimento do guerreiro. Quando você vê a história das pessoas que fizeram propostas para a valorização do indivíduo, da individuação, processo de individuação, né? Eles, normalmente, eram guerreiros. Né? Eles valorizavam a classe guerreira. Tá? Os outros que eram mais para o lado do populismo, né? Das grandes populações, valorizavam o social. Tá? Mas o indivíduo, dificilmente. Essa dicotomia também, né? Essas sociedades que valorizam as grandes populações, as massas. Né? Mas é o contrário. As pessoas, como eu citei aí, né, que Telemann, por exemplo, está lá no... coloquei 5 ou 6 aí. O próprio Spinoza, né? O Einstein dizia que, quando perguntaram a ele se ele acreditava em Deus, dizia: acredito no Deus de Spinoza. O Deus de Spinoza é a potência da natureza, a energia vital, né? Que não está nas igrejas, não está... É um texto belíssimo do Spinoza falando isso, mas e assim por diante. Então, são pessoas que valorizaram a arte guerreira, entendeu? A energia, a vitalidade do guerreiro, para quem a glória, né, é morrer no campo de batalha. Tá? Então, assim, isso é incompreensível. Oi? Eu tô aqui acompanhando assim no finalzinho, você coloca do livro da Lady Crowley para a Sociedade Alternativa, né? E separou aí uns trechos que o Raul tinha colocado, né?
E então acontece o seguinte, como eu estava enfocando muito aí durante o discurso todo aí que eu tinha planejado, eu estava enfocando muito esta diferença, principalmente, né, o que eu acho mais grave na sociedade hoje, essa valorização, ensinar as crianças, né, a serem oprimidas, se considerarem oprimidas pelos pais, pelos professores, pelos mestres, pelos patrões, e todo mundo é opressor, o mundo é opressor, né? Eu queria mostrar aqui o que o livro da lei fala sobre os oprimidos, os fracos e os vencidos, porque eles se tornaram o grande motivo, sabe, para as pessoas que gostam de dizer que são caridosas, moralmente superiores, né? Que se dizem, como é que se diz? Defensoras dos pobres e oprimidos. Elas querem criar rebanhos de oprimidos para que elas cuidem, né? É importantíssimo que existam os escravos, os oprimidos, os fraquinhos, para que elas defendam. Claro. Então, elas criam rebanhos, redutos de oprimidos. Então, as mulheres são oprimidas por alguns motivos, os negros são oprimidos, os homossexuais são oprimidos, todo mundo é oprimidinho. Tá? E viram grupos de guerrilha uns contra os outros. O que está acontecendo hoje, cara? É um negócio horroroso, assim, essa pregação. E aí eu debocho, né, dizendo que é a ideia do Paulo Freire, sabe? O Raul, não sei se você sabe, onde é que vai estar isso? O Raul me deu uma vez lá na casa dele. Eu fui lá visitá-lo, isso em 88. Final de 88, novembro de 88. Eu estava com ele na casa dele, eu ia muito lá, eu trabalhava na Mendes Júnior, na época, no metrô de São Paulo. Sabe? Eu trabalhei na cobertura, montando a cobertura com equipes da Mendes Júnior, montando a cobertura das estações de Arthur Alvim, Vila Esperança, Vila Matilde. Eu tinha um encarregado até muito engraçado, Fernando, ele falava Vila Maltide. Vamos acabar o serviço da Vila Maltide. Eu falei, vamos lá, Vila Maltide. Aí depois fomos lá para o Terminal Bresser, fazendo toda a cobertura, né, de estrutura metálica. Então, quando as pessoas me dizem se eu tenho alguma contribuição social, eu digo, vai lá, ó, metrô de São Paulo, passa 10 milhões de pessoas por dia. Aquela cobertura lá foi todas as equipes da Mendes Júnior que montou, cobertura da estação toda, tá? Estrutura metálica fabricada na Mendes Júnior Metálica em Belo Horizonte, né? E aí, rapaz, e à noite eu ia de vez em quando, principalmente no final de semana, ia lá visitar o Raul. E um dia eu estava lá e ele já não conversava mais, ele não tinha motivação para absolutamente nada, né? E a Erundina tinha ganho as eleições, tá? A Erundina tinha ganho as eleições, cara. E nós ficamos assim em frente à televisão, ele ficava absolutamente sem falar nada e assim, deprimido, né, olhando a televisão, papapá. E quando ele queria me botar para fora, a gente percebia claramente, ele começava a bocejar, entendeu? Eu falei, tá bom, já vou embora. Entendeu? Eu falei, Raul, vou embora. Vai, então tá. Aí levantou, abriu a porta para mim. Quando ele abriu a porta, assim, nós ficamos assim umas 2, 3 horas. Tá certo, senhor, né? Eu nunca pedi a ele para tirar foto, nem nada. Achava assim, entendeu? Uma coisa... A situação dele mesmo, a saúde dele, estava numa situação tão precária e assim, triste. Jamais eu pediria a Raul para... E não conversava também, não. Hoje eu me arrependo, né? Poderia ter conversado tanto com ele sobre sociedade alternativa e essas coisas, papapá, a época dele com o Marcelo Mota e tal. Ele não tinha energia para conversar. Você notava que ele queria ficar quieto mesmo. E só companhia. Você está ali do lado, eu sentia que já era o suficiente, legal. Até ele começar a bocejar. Aí eu levantei e falei isso aí. Quando eu saí assim na porta, a campainha do elevador tocou.
Aí eu corri para pegar a porta e abrir, né? Para poder segurar o elevador para mim. Aí ele gritou lá da porta: Toninho, presente para você. Jogou um pacote amarelo e disse: São Paulo está ficando muito perigosa. Eu olhei o pacote assim e falei: pô, que merda, é um pacote bonito, amarelo, plástico. Tá? Aí ele foi fechando a porta assim, com um sorriso. Eu entrei no elevador e olhei o pacote dele. Eu virei assim, estava escrito Varig, salva-vidas. Aí ele me deu um salva-vidas para ficar em São Paulo, né? Porque São Paulo estava ficando muito perigosa. E você vê que coisa interessante, cara. A Erundina tinha ganho as eleições. E ela colocou o Fernando Moraes, meu amigo, né, na Secretaria de Cultura, e o Paulo Freire na Secretaria de Educação. Foi ali que o Paulo Freire começou com o negócio de aprovação automática, né? E produzir. E, curiosamente, a Bíblia do Paulo Freire, como é que chama, cara? Pedagogia do Oprimido. Todo o negócio do Paulo Freire, cara, é ensinar a criança a ser um militante contra os opressores. Então, são pessoas treinadas a ver tudo como opressor. Então, quando elas entram nas empresas, em qualquer lugar, elas vão trabalhar contra os opressores, o capitalismo opressor. Entendeu? E de lá para cá, cara, aumentaram cotas nas universidades, o ensino foi por água abaixo, instalaram a aprovação automática. Vou te contar uma coisa. Eu estudei 22 anos em universidades. Eu nunca vi uma reprovação de uma dissertação de mestrado ou tese de doutorado. Na graduação, um amigo meu foi dar aula de estatística na minha faculdade de educação física. Só que o cara tinha feito engenharia comigo, um grande amigo meu. Porra, estatística é um negócio que todo mundo que estuda tem que aprender, porque você vai fazer o TCC, você precisa saber pelo menos os princípios de estatística, né? Então, na prova final, e tinha sempre aqueles caras que quer levar tudo no 7-1, né? Na prova final, 3 alunos foram procurá-lo, né? E disseram assim: olha aí, professor. Esperaram todo mundo sair, entregaram a prova e viraram para ele e disseram assim: olha aí, professor, nós vamos ver aí o que o senhor pode fazer pela gente. Ele olhou, as provas estavam em branco, pô. Os caras não iam errar, não estudavam, e chegaram para ele e disseram isso. Vê aí o que o senhor pode fazer para a gente. Ele olhou assim e falou: olha, o que eu posso fazer é rezar. Zero. Não, ele falou assim: o que eu posso fazer é rezar. Exato. Você sabe o que aconteceu? Os caras foram na diretoria e a diretoria pediu para o professor não voltar mais. Entendeu? Não gostou do trabalho dele. Entendeu? Então, você vê como é que está o espírito da coisa. O professor hoje quer agradar o aluno. Faz tudo para agradar. Tá? Se ele exigir, se ele der nota baixa e tal, ele é opressor. Ele está me fazendo sofrer. Entendeu? É inacreditável. E é isso que acontece mesmo. Entendeu? Essa ideia do oprimido e do reivindicador de dívidas históricas, né? Ao longo da história, nós, negros, fomos escravizados, nós, mulheres, fomos torturadas, nós, pobres, fomos explorados. Aí hoje está cobrando uma dívida histórica dos antepassados e tal. E o que produz pessoas que não têm responsabilidade alguma, porque elas são perseguidas? Quando você é um perseguido, você não tem culpa de nada. Você só tem exigências a fazer e indenizações a cobrar. Só que qual é o Estado que consegue sustentar uma população formada desse jeito? Então, essa ideia do pobre, do oprimido, do coitadinho,
É que então eu fiz essa extrato do livro da lei do Crowley. O que ele diz? O que Telemann, a lei de Telemann, diz sobre os pobres, oprimidos, coitadinhos, fraquinhos? Entendeu? Uhum. E coloquei o Raul aí falando esta frase que eu gostei. Isso eu gostaria que você colocasse, pescar na internet, e tem um link aí que eu coloquei. Qual é a frase que você fala no final dessa música da lei, essa nova música da lei? Diz assim, o amor, mas o amor sob vontade? Amor é a lei, amor sob vontade. Mas sob vontade. Sob. Os escravos servirão. Eu quero que eles se fodam. Quem são os Quem é escravos? fraco? Quem é fraco? Você não é, bicho. Você sabe. Desculpe quem é fraco. É um negócio meio chocante, mas... Tolo, né? Que a Bíblia fala. Mas é. Você acha que vai haver choro? Não é o fraco de... É? Hein? Vai haver choro e ranger de dentes? Não. Está sempre havendo. É uma metamorfose ambulante em cada um de nós. O Raul falando numa entrevista, eu quero que os fracos se fodam. Entendeu? Aí como é que você vai entender? Entende dessa forma, claramente, você vê a percepção do Raul, do livro da lei de Telemann, e o que significa o perigo desgraçado dessa gente produzindo oprimidinhos, coitadinhos, a vida inteira em todos os lugares, pô. Os mais mal informados, coitadinhos, porque, gente, por que o Raul falou isso, né? Por que o Raul falou isso? Então eu fiz esse resuminho aí no final, né? Que eu tirei do livro da lei, só que o livro da lei são 3 partes, entendeu? Primeiro fala a mãe, do It, segundo o Hadith, e depois o filho, né? 3 partes com 22 páginas, né? 22. A última tem 21 páginas só. Mas primeiro fala a mãe, Nuit, Hadith, Aorquit. Aí, cada um fala repete essas coisas, né? Aí eu selecionei. Eu puxei assim, falei para vocês verem que tanto a mãe, quanto o pai, quanto o filho, o que eles recomendam para você? O que eles recomendam? Sabe? O que eles têm diferente do velho E1, que é onde peixes do Jesus Cristo, bonzinho, amai-vos uns aos outros. Tá diferente isso aqui, ó. Né? Então, vamos lá. Então, o livro da lei do Crowley diz o seguinte, que eu selecionei. Olha que interessante, cara. Coisa bonita. A lei do forte. Essa é a nossa lei e alegria do mundo. Tu não tens direito a não ser fazer a tua vontade. Faz aquilo, nenhum outro dirá não. O homem tem o direito de amar como quiser. Tomai vossa fartura e vontade de amor como quiserdes, quando, onde e com quem quiserdes. Eu sou só. Não existe Deus. Onde eu sou? Nas músicas do Raul, por exemplo, onde eu estou numa sombra de Deus. Eu sou egoísta. E uma música que chama Paranoia. Deus vê sempre tudo que você faz, mas eu não via Deus, achava assombração, mas eu tinha tanto medo. Deus é um fiscal, é o pastor, te vigiando o tempo todo, te censurando. Não existe sombra de Deus. Onde eu estou, não há sombra de Deus. Né? Eu sou só, não existe Deus onde eu sou. Nós nada temos com o incapaz e o expulso. Deixai-os morrer em sua miséria. Compaixão é o vício dos reis. Calcai aos pés os desgraçados e os fracos. Essa é a nossa lei. Essa é a lei do forte. Essa é a nossa lei e a alegria do mundo. Aí quem está falando é Hadith. O primeiro lá, ó, é no It que fala. Tu não tem direito a não ser fazer a tua vontade. É no It. Aqui já é Hadith. Não tenhais piedade dos caídos.
Eu nunca os conheci. Eu não sou para eles. Eu não consolo. Eu odeio o consolado e o consolador. Eu sou o único conquistador. Eu não sou dos escravos que perecem. Sejam eles danados e mortos. Os escravos servirão. O homem tem o direito de matar esses que quereriam contrariar esses direitos. Amor é a lei, amor sob vontade. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Então, isso é o que diz o livro da lei sobre os fraquinhos, os vencidos, os fracos, etc. E o pessoal hoje está utilizando, quando vê o livro da lei do Crowley, o Liberóis é um pouco parecido no final aí com esse texto, né? Que está aqui, ó, o Raul recitava no final dos shows, né? O Liberóis. Isso aqui que eu uso quando eu faço show, né? O Liberóis, que é muito parecido. O Raul também recitava. Última pergunta para a gente fechar, então. Já deu quase 2 horas de papo. Que, diante de tudo que você passou, a parte da alimentação, conviver com o Raul, Telema e tal, a pergunta que eu faço, a gente faz para todos os convidados, né? Que, na tua opinião pessoal, assim, a tua definição, o que é magia? O que o Crowley falou, né? A arte de provocar mudanças de acordo com a vontade. Fechamos, então, cara. Então, assim, agora, é o que eu te disse também, sabe? É que os estudos meus na área de motivação e autodeterminação e etc. foram muito coerentes com todo o processo de magia também, sabe? Só que lá não tem nome de magia, né? Eu estudo numa escola de educação física, os grandes especialistas, porque para a educação física, para a própria vida, é importantíssimo você estudar o que é que te motiva, né? Quais são os elementos constituintes da motivação. Como é que você pode trabalhar com uma pessoa para torná-la mais motivada de acordo com as características dela, tá? Tem gente, por exemplo, mais voltada para a motivação externa. Ela depende mais de motivação externa. Ela não vive, não trabalha sem motivação externa. Seja motivação para ganhar dinheiro, para impressionar as mulheres, para, seja lá o que for, ganhar prêmios, aparecer na mídia, principalmente artistas e tal. Tá? Agora, tem aquelas que são mais da motivação interna, intrínseca. E aí tem a ver com Telemann, muito. Com tudo que eu vi em Telemann, como eu disse aqui, que eu vi no Rabelais, no Schopenhauer, no Nietzsche, né? E lá no Aristóteles também. São pessoas que lidam com a potência individual, não é o coletivo. Sabe? Então, eu faço isso um apanhado disso tudo. Então, com vocês aqui, eu posso falar. Magia, arte de provocar mudanças de acordo com a vontade. Mas eu não posso falar isso em outros ambientes, né? Não, isso aí eu guardo para mim. Tá? Olha, Toninho, muito obrigado. Foi uma honra para a gente. Escutei hoje, assim, escutar você falar é uma parte da história, assim, a gente que é fãzaço do Raul e tal, e ver toda essa perspectiva, assim, esse ponto de vista para a gente foi sensacional. Eu te agradeço muito por ter participado aqui. Tá legal. Eu que agradeço a oportunidade, assim, do papo, né? E a gente falar, assim, com pessoas dessa área, sabe, que lidam com isso, né? É um prazer enorme, porque falar disso publicamente é um desespero, cara. Assim, o distanciamento, a dificuldade das pessoas de entenderem, né? Muito obrigado mesmo. Esse público ele é fechado. Recentemente eu fui num podcast desses públicos, assim, tipo o Jô Soares, sabe? Com 1 milhão de visitas. Cara, eu tava assim, falar de cabala e maçonaria, no chat do lado ficava assim: vá de reto, sai Jesus, tá amarrado. O negócio feio. Então, acho que no final das contas a gente é a própria sociedade alternativa, porque a gente se fechou.
cara. E lá fora é lá fora. Ficou uma loucura, né? Sim, sim. Eu vou me despedir do pessoal daqui, daí a gente abre a câmera para a gente conversar. Então, se você que acompanhou a gente até agora, eu vou depois pegar com ele os links legais dos livros, tudo. Coloco aqui embaixo para você conhecer mais e ver esses vídeos, tudo. E não esquece, segue o canal e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem. Muito obrigado.